Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do raciocínio lógico. No vídeo anterior nós aprendemos sobre a disjunção lógica. No vídeo de hoje nós vamos aprender a negar tanto uma conjunção lógica como também uma disjunção. Antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir a você para se inscrever neste canal. Inscreva-se neste canal, ative o sininho porque eu estarei postando sempre vídeos novos que vai colaborar para a sua aprendizagem, para a sua educação e também para ser aprovado tanto na sala de aula com seu professor, tanto em um concurso público ou no vestibular que você esteja aí com uma meta para conseguir, ok? Nós estudamos nos vídeos anteriores a conjunção e a disjunção lógica. Aqui nós já temos dois exemplos, um primeiro de conjunção e o segundo de disjunção. Suponhamos que aqui é uma proposição P e ela está o quê? Ela está unida com a proposição que eu vou chamar de Q. P e Q. P, Pelé foi jogador de futebol, nós sabemos, né, pelos nossos conhecimentos prévios que isso é uma verdade. E Neymar é brasileiro, nós sabemos também que isso daqui é uma verdade. Conforme nós aprendemos nos vídeos anteriores, ou no vídeo anterior, se a primeira parte for verdade e a segunda parte for verdade, quando se trata de uma conjunção, na tabelinha verdade, nós vamos ter que essa frase toda vai ser o quê? Vai ter um valor lógico verdadeiro. Então, valor lógico verdadeiro. Agora vamos analisar a disjunção. Vamos imaginar que isso daqui também seja a proposição P, né? Proposição P. Pelé foi jogador de futebol. Temos aqui agora o conectivo OU, né? Representado pelo Vzinho. E Neymar é brasileiro, nós vamos chamar de proposição Q. Note que a mesma frase se uniu à segunda, só que agora através do conectivo OU. Quando o conectivo é OU, nós sabemos que a frase toda vai ter um valor verdadeiro se uma das partes for verdadeira. Então, Pelé foi jogador de futebol. Nós sabemos já que isso é verdade. Neymar é brasileiro. Nós sabemos que isso também é verdade. Então, a frase toda vai ter o valor lógico verdadeiro. Então, nós temos aqui um exemplo de conjunção lógica, ou seja, duas frases unidas pelo dispositivo, ou melhor, pelo conectivo I, e nós temos aqui uma disjunção. Duas frases unidas pelo conectivo ou dispositivo ou. Se eu quiser negar esta frase toda e eu quiser negar esta frase toda, é um processo onde nós devemos trocar os conectivos e também negar cada uma das partes. Por exemplo, dê a negação de P e Q aqui, que é a nossa primeira proposição. Se eu for negar a primeira ali, ó, vai ficar negação de P e Q, representado assim, ó, negação, nós já conhecemos esse símbolo no vídeo anterior, né, em vídeos anteriores aí, para você que ainda não teve a oportunidade de ver os outros vídeos, navegue na plataforma do canal Matemática Fácil, você vai ver lá uma série de vídeos sobre esse conteúdo raciocínio lógico. E aí, em um deles, nós vamos explicar, né, tem a explicação desse símbolo que significa negação. Então, estamos negando essa conjunção. Quem é a conjunção? A conjunção é a frase toda. Pelé foi jogador de futebol e Neymar é brasileiro. Agora, note que esta frase toda é dividida em duas partes. Pelé foi jogador de futebol, é uma parte que vem antes do conectivo, ou seja, o conectivo é aquilo que liga. E Neymar é brasileiro, é a segunda parte, que vem após o conectivo. Pronto. Se eu quero negar esta conjunção, eu vou negar a primeira parte. Pelé não foi jogador de futebol. O que eu vou fazer agora? No lugar do conectivo I, eu vou trocar por OU.
ou, e vou fazer a negação da segunda parte. Neymar não é brasileiro. Ou seja, neguei a primeira parte, troquei o i por ou e neguei a segunda parte. Agora, esta frase nova aqui, ó, qual é o valor lógico dela? Para mim fazer o valor lógico dela, eu vou ter que fazer o quê? Pegar aqui, ó, minha primeira parte e tornar a analisar. Pelé não foi jogador de futebol. Isso é o quê? Nós estamos analisando a primeira parte. Isso é valor lógico falso, porque Pelé foi jogador de futebol. Vou pegar a segunda parte. Neymar não é brasileiro. Analisando, isso daqui também é valor lógico falso, porque nós sabemos que Neymar é brasileiro. Agora, observe, eu tenho falso e falso. Só que essa frase toda aqui está ligada pelo ou. Aí eu vou ter que voltar naquela tabelinha que no vídeo anterior eu pedi para que você frisasse bem e analisar. Quando o dispositivo aqui, ou conectivo, é ou, falso com falso vai ser o quê? E aí, se você voltar, ó, nós vamos ver que verdadeiro mais falso é verdadeiro, verdadeiro mais verdadeiro é verdadeiro, falso mais falso é falso e falso mais verdadeiro é verdadeiro. Então, se aqui é falso e aqui é falso, está nessa parte aqui. Posso então dizer que esta frase toda negada, ela vai ser falsa. E é para ser verdade, porque a frase toda aqui, ó, antes de ser negada, era verdadeiro. Quando eu neguei, ela passa a ter valor lógico diferente. Então, antes era verdadeiro, depois que eu neguei passa a ser falso. Agora nós vamos ver a negação da disjunção, ou seja, nós vamos pegar essa segunda frase aqui. Vou apagar aqui. Vamos pegar a segunda frase. Pelé foi jogador de futebol ou Neymar é brasileiro. Se eu quero negar isso daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só que antes vou colocar aqui, ó, negação de P, que é essa frase, ou que é representada por este símbolo. Então, vamos lá. Pelé não foi jogador de futebol e nós vamos trocar o o pelo i, tá vendo? Ó, onde era ou, põe i. Onde era i, lá na primeira frase, no primeiro exemplo, a gente colocou ou. E Neymar não é brasileiro. Agora observe aqui, vamos lá. Essa frase toda, qual será o valor lógico dela quando a gente negar? Observe que eu neguei a primeira frase, troquei o conectivo i ou por i e neguei a segunda. Para a gente saber o valor lógico dessa frase toda, eu vou ter que analisar também as partes. Vamos lá. Pelé não foi jogador de futebol. Pelé não foi jogador de futebol? Isso daqui é valor lógico falso, porque Pelé foi jogador de futebol. Neymar não é brasileiro. Então vamos pegar essa parte aqui e analisar agora. Neymar não é brasileiro vai ser o quê? Valor lógico falso. Agora observe o seguinte. Nós temos dois pedaços constituídos por valores falsos. Agora, o dispositivo ou conectivo que junta esses dois pedaços é o i. Se é o i, eu vou ter que lembrar da tabelinha dele. Quando nós temos falso com falso no i, vai dar o quê? Então, aquela tabelinha diz que falso, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro mais falso é falso, falso mais verdadeiro vai ser falso e falso mais falso vai ser falso. Então, nessa tabelinha verdade, se aqui é falso e aqui é falso, falso mais falso, é essa parte aqui, que o resultado é o quê? É falso. Então, essa frase toda vai ter valor lógico falso. Pronto. E é para ser verdade, por quê? Valor lógico falso. Quando a gente tinha aqui a disjunção Pelé foi jogador de futebol ou Neymar é brasileiro, o resultado era valor lógico verdadeiro. Quando eu nego, passa a ser falso. Então, resumindo, a negação de uma conjunção ou de uma disjunção consiste no seguinte: você nega a primeira parte, troca o dispositivo de um pelo o dispositivo da outra e nega a segunda parte. Então, troca o i pelo ou. Na disjunção, você vai fazer a mesma coisa, negar a primeira parte, trocar o ou pelo i e também negar
a segunda parte. Como é que a gente nega cada uma das partes? Nós aprendemos isso também em uma videoaula inicial, lá na videoaula 2. Né? Videoaula 2, você vai ver aí a gente negando uma proposição. Então, estamos negando Pelé não foi jogador de futebol, né? Você acrescenta um não antes do verbo de ação. É basicamente fazer a troca de um dispositivo pelo outro e negar as duas frases. Chegamos a mais um final de videoaula. Espero contar com você na próxima videoaula para nós estudarmos um outro tipo de conectivo. Nós vamos estudar na videoaula que vem o conectivo implicação. Quando uma proposição tem uma condição para que outra possa existir. Antes de tudo, peço a você para se inscrever neste canal, compartilhar para seus amigos, para os seus colegas e que tenha aí um bom aproveitamento dos ensinos da matemática, fazendo com que ela se torne cada dia mais fácil para o seu aprendizado. Fique com Deus.